No dia 19 surgiu aí um rumor sobre a Sony, né, ter interesse aí na aquisição da Kadokawa. Né, a Kadokawa, que é dona da From Software, que é dona da Spike Chunsoft, que fez o Dragon Ball Spark Zero. Beleza, rumor, né, no meio de qualquer mercado é comum. A Sony já esteve envolvida com diversos rumores, Konami, Square Enix, Take-Two, sim, a dona da Rockista, que faz aquele GTA, joguinho flopado que se lançar ano que vem para tudo. Pois é, a Band também já esteve ali entre rumores da Sony e esse acabou sendo concluído, né? Teve a ZeniMax Media, mas aí acabou que a Sony não. É que nesses casos de rumor a gente tem que entender que assim, muitas vezes o rumor ele se concretiza, então de fato havia o interesse e aí a negociação ela rola ou não, e muitas vezes nem o rumor ele se concretiza. É um rumor, alguém inventou e foi abraçado. A Microsoft já esteve envolvida em rumor de compra da Nintendo. Né, em algum momento disseram que a Apple tinha interesse em adquirir ou a Sony ou a PlayStation. Lembrando que a Sony é a organização mãe, PlayStation é uma das divisões da Sony. Então, na quarta-feira, dia 19/11, as notícias eram essas. Sony estaria negociando a compra da Kadokawa, Sony está interessada em adquirir a Kadokawa, Sony pode adquirir a Kadokawa, Sony planeja a compra da Kadokawa, tudo na base do rumor. Vamos abrir essa primeira matéria aqui do Terra, né? E aí fala que a Sony estaria negociando a compra da Kadokawa, tá? Fala que os jogadores foram apanhados de surpresa na terça-feira com a notícia que a Sony Group Corporation estaria negociando a aquisição da Kadokawa Corporation. Aí fala da FromSoft, da Acquire, da Gotcha Gotcha Games e da Spike Chunsoft. E aí a fonte que eles usaram é essa matéria do Reuters. Nessa matéria do Reuters, né, vou até traduzir aqui para o português, fala que a Sony está em negociação, que é para adquirir a Kadokawa e a potência, né, de mídia japonesa por trás do jogo Elden Ring e vários outros Souls-likes, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. Enquanto a gigante da tecnologia busca aumentar o seu portfólio de entretenimento. Então não é uma compra só para o PlayStation, é uma compra para a Sony, porque a Kadokawa tem muita coisa relacionada a anime. Né, fala que as negociações entre os dois lados estão em andamento e, se bem sucedidas, um acordo seria assinado nas próximas semanas. Né? Terminou a semana do dia 19, começamos uma nova semana, já estamos passou aquela semana, nada, já estamos no início de uma nova semana, e é importante, né, que naquele dia a alta das ações da Kadokawa foram em 23% e a Sony 0,6%. E naquele momento, a Kadokawa estava avaliada aí em 2,7 bilhões, né, antes do relatório da Reuters. Né? Aí aqui fala que a Sony ela se recusou a comentar e a Kadokawa disse que não podia comentar. Para mim estranho, mas beleza. Aí a gente chega na quarta-feira. E aí a Kadokawa, ela confirma o interesse da Sony. Tá? E isso foi uma parada estranha, porque tipo, num dia ela se nega a comentar, aliás, fala que não pode comentar, e no outro dia, bum, ela vem a público, né? Aqui, ó, vai ter várias matérias falando, né, que a Kadokawa confirma o interesse da Sony, né? Ó, pouco após o Reuters revelar que a Sony estava interessado na Kadokawa, a companhia multimídia confirmou as negociações, né? Em comunicado público, ela afirmou que recebeu uma carta de intenção da gigante japonesa, né? Ao mesmo tempo que a Kadokawa deixa claro que nenhuma decisão sobre o assunto foi tomada até o momento, e se houver qualquer fato, ela vai vir comunicar. Inclusive, né, a própria Kadokawa ela disse que não foi ela que vazou as informações ali em relação à terça-feira, né? Eu vou ver se eu acho aqui, porque eu poderia ter pesquisado antes, senão, mas eu tenho certeza que a gente aqui, ó, a cartinha da Kadokawa, tá? Então aqui é a mesma matéria, falando a mesma informação, eu posso deixar todos os links para vocês aí se divertir, né? A gente tem aqui essa matéria, deixa eu ver se eu copio essa imagem e a gente abre o Google, né? Vamos no Google Imagens, já é bom que vocês tenham prints aqui. Aqui você só clica e dá o Ctrl V, você deu o Ctrl C, dá o Ctrl V e aqui você pode simplesmente traduzir, e ele vai traduzir aqui de forma automática. A gente pode até dar um zoom aqui e cagou tudo o zoom, né? Não ficou legal, mas aqui ele tem a mesma informação que tá aqui, tá? E aí fala, né,
as informações, foi no dia 20 de novembro, nome da empresa e tudo mais. E aí a gente vem aqui sobre o trecho que está aqui, ó, que é esse aqui, ó. Existem alguns artigos sobre a aquisição da Kadokawa Corporation, doravante denominada a empresa, pela Sony Group Inc. No entanto, essa informação não é anunciada pela empresa. Então não foi a Kadokawa que vazou, né, não é nenhuma das duas fontes do Reuters, é o que dá a entender aqui. A companhia recebeu uma carta inicial de intenção de adquirir ações da companhia, mas nenhuma decisão foi tomada nesse momento. Caso haja algum fato, né, que deva ser anunciado no futuro, faremos um anúncio em tempo hábil e apropriado. Fim do documento, esse documento é uma tradução, blá 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 blá. Beleza. E aí a gente aqui já começa a especular que, por exemplo, pode ser um leilão. Por quê? Porque talvez existam outras empresas interessadas em adquirir a Kadokawa. Uma vez que a Kadokawa vem a público e fala, olha, a Sony está interessada, outras empresas podem se mover justamente para tentar a aquisição. Lembrando que a Sony ela tem já ações da Kadokawa, 2%, e 14, um pouco ali em relação à From Software. Não sei se alguma matéria que vai acabar mostrando isso, né? E a Tencent tem 16%, aqui ó, até fala aqui ó, aqui ó, isso mesmo, ó. A Kadokawa ela possui 70% das ações da From Software, enquanto a Sony tem 14% na desenvolvedora. Além disso, a dona da PlayStation já possui 2% da própria corporação, que seria a Kadokawa. Aqui são 70% da Kadokawa, 14% da Sony e 16% da Tencent, tá? Então, poderia ser tipo uma jogada assim, aí Tencent, vai ficar quieto? A Sony aqui fez uma proposta e a gente está oficializando que realmente há essa proposta, há um interesse da Sony, né, em relação a essa aquisição. Isso tudo aqui na quarta-feira, né? A maioria das matérias vão falar a mesma informação, só que de outra maneira. Aqui é aquele mesmo texto ali, ó, só muda o doravante para designada, né? Aqui ele fala sobre o que, né, além da From Software, o que a Kadokawa tem, Spike Chunsoft, Gotcha Gotcha Games, a Acquire foi que fez o Octopath Traveler, falaram bastante desse RPG. Ela tem o RPG Maker, não é o RPG Paper Maker, que é aquele que o Todinho fez o curso dele e tudo mais, é o RPG Maker, né, que é basicamente um motor gráfico. Aqui vai falar as mesmas coisas, ó, que a Kadokawa tem 70% da From Software, que a Sony tem 14% e que a Tencent tem 16%, tá? E aí a gente lembra que novamente a Sony tem 2% da Kadokawa. Essas foram as notícias ali na quarta-feira. Ali ainda entre quarta e quinta-feira rolou outra parada, tá? Só lembrando que aqui são as notícias da terça-feira, dia 19, que eu filtrei no Google. Aqui são as notícias do dia 20, que é a quarta-feira, né, no feriado, né? E aí vai falar, a maioria aqui é sempre dessa carta de intenção, né? E aí a gente tem aqui em relação ao dia 21, mas algumas notícias datam até mesmo do dia 20, que na verdade não foi nem a Sony que procurou a Kadokawa, foi a Kadokawa que procurou a Sony. E quando a gente falou das ações ali, Kadokawa, From Software, a gente falou somente da Sony e somente da Tencent, só falamos de duas empresas. Mas olha que legal essa matéria aqui. Tudo bem que é do meu PlayStation, pode ter um certo viés ali, mas aqui fala que a Kadokawa, ela pode. A única informação oficial que a gente tem é aquela que eu mostrei em relação à carta da própria Kadokawa lá, que ela confirmou que a Sony entrou em contato e tudo mais, e até então que a gente estava achando que era um leilão. Mas aqui fala que a Kadokawa ela pode ter procurado a Sony para ser adquirida, segundo um insider. Não é aqueles cara que usa ou faz roupa com tecnologia, não. É meio que um fofoqueiro do mundo, não só dos games, eu acho que para outras áreas dá para você usar o nome insider, sabe? A pessoa que tem informação, vaza uma informação e tudo mais. E diz que aqui que a Kadokawa teria procurado a Sony para evitar ser adquirida de forma hostil pela empresa sul-coreana, que é a Kakao, que é uma gigante ali do mundo tecnológico da Coreia do Sul. Porque o Japão, ele é bem protecionista com as coisas deles. Então eles preferem que uma empresa japonesa adquira outra empresa japonesa. Até porque a Kakao é sul-coreana e a Tencent é chinesa, entendeu? E imagina se tivesse uma americana na parada.
E aí diz que a possibilidade da Sony adquirir a empresa mãe da From Software ganhou força com novos rumores, segundo um insider, que é o Shinobi 602. A própria Kadokawa teria procurado a gigante japonesa para evitar uma aquisição hostil pela sul-coreana Kakao, que vem aumentando sua participação na companhia japonesa. Então o que essa Kakao faz é ir comprando ações ali da Kadokawa. Quando ela tiver 51%, ela se torna majoritária, que fala que a Kakao, reconhecida no setor tecnológico, tornou-se a maior acionista da Kadokawa, após ano acumulando ações dela. A empresa agora estaria buscando um controle total, seria esse 51%, que eles ainda não têm, levando a Kadokawa a buscar um acordo com a Sony como alternativa estratégica para empreender tal movimentação. É possível que esse acordo ele foi acompanhado por um vazamento que teria sido proposital, né? A Kadokawa teria divulgado a situação justamente para dar até uma pressão na Sony, porque a gente estava achando que poderia ser de repente um leilão, mas não, ela joga a parada no ar porque realmente a Sony fala, mano, se a gente quer adquirir agora, né? E aí ela teria divulgado para aumentar o valor das suas ações, né, dificultando a aquisição hostil. Então, sei lá, se eles fossem dar 1 bilhão por 1% a cada 1 bilhão, só um exemplo, a cada 1 bilhão é 1% das ações, as ações sobem. Vamos supor, mano, que elas subam 100%. Então, cada ação, em vez de valer, ela dobra o valor, vamos supor, né, sendo mais específico, não vou falar de porcentagem, senão eu vou acabar falando besteira. Mas vamos supor que cada ação estava em 1 bilhão, cada 1% estava em 1 bilhão, e por algum motivo subiu para 2 bilhões cada 1%. Então, se você tinha 5 bilhões para gastar em 5%, ou você vai gastar esses 5 bilhões em 2,5%, ou você vai ter que colocar 10 milhões para pegar 5%. E foi a estratégia da Kadokawa, né? E aqui fala, né, desse vazamento proposital, justamente para aumentar o valor das ações, dificultando essa aquisição hostil pela Kakao e tornando o processo mais caro para os sul-coreanos. Aqui tem uma conversa justamente desse Shinobi, mas é porque ele meio que está respondendo uma pergunta. Então seria interessante achar, aqui mostra ali a conversa inteira, porque seria ele respondendo a pergunta, é mais interessante da gente ver. Senão a gente lê ali mesmo, porque as matérias vão falar basicamente as mesmas coisas relacionadas aí à aquisição, né? Vai falar desse vazamento, assim, entendeu? Da informação, justamente para poder atrasa o lado da Kakao, mas ao mesmo tempo, né, dá uma pressionada na Sony. Faria aí, Sony, vamos ou não vamos, tá ligado? Vocês estão flertando e é interessante para as duas. Eu sou cachista, tá ligado? Sou do Xbox, só jogo no Xbox, não tenho PlayStation. Mas, mano, seria muito bom se a Sony fizesse essa aquisição por vários motivos, entendeu? Inclusive, aqui eu já tenho matéria falando que o valor ele já subiu para 4,1 bilhões daqueles 2,7. Lembrando que a Sony pagou 3,5, 3,6 ali na Band, parcelado. Se a Kadokawa tem interesse, ela negocia com a Sony, faz parceladão e já era. Mas vamos ver aqui o que falou, né, o Shinobi. Ó. Eu não sei se é isso. Pelo que eu li, pode ter sido um vazamento intencional. Pelo que ele leu, ele não vai revelar fontes nem nada, pois há rumores de que a Kakao, gigante empresa sul-coreana, estava pensando em uma aquisição hostil. Aumentar o preço poderia impedir isso ainda mais e eles prefeririam uma outra empresa japonesa. Não tenho certeza. Normalmente as duas partes concordam com o preço de ação para um acordo. A Sony não vai acabar pagando o que quer que a avaliação da Kadokawa suba. O que eu quis dizer é que agora, se a Kakao quisesse fazer uma aquisição, eles teriam que desembolsar ainda mais dinheiro. Isso daqui foi ele respondendo outra pessoa, tá? Eu vou pausar o vídeo rapidão, espero que não corrompa nem nada, porque a outra vez que eu fiz isso eu tive problema. E eu vou tentar achar a parada e aí eu volto aqui rapidinho, só um segundo. Voltei aqui rapidão, achei aqui, né? Tive que entrar no Twitter mesmo, né? E aí aqui é a publicação, né, do Shinobi 602, que ele fala que a Kadokawa ela confirma relatos de que a Sony pretende adquirir a empresa, mas nenhuma decisão foi tomada. Isso daqui é aquela informação ali em relação ao dia 20, porque a própria Kadokawa ela veio, né, por meio de um comunicado fazer isso. E aí veio esse John MP e ele falou: acho que isso é uma má notícia para a Sony? Sei lá, ficou meio estranho. Acho que isso é uma má notícia pra Sony. Não deveria ter vazado dessa forma. E alguém vazou por motivos. Tipo, será que isso aqui é ruim pra Sony? Isso aqui não devia ter vazado, né? E se alguém vazou foi por motivos. Aí foi o que ele falou. Não sei se é isso. Pelo que eu li, pode ter sido um vazamento intencional, pois há rumores de que a Kakao gigante sul-coreana ela tava pensando em adquirir. Foi justamente aquele trecho. E aí até então,
a gente chega num ponto onde terça-feira simplesmente rolou ali um rumor, na quarta-feira o rumor ele foi confirmado, e aí entre quarta e quinta-feira veio esse plot twist. Mano, como eu disse, é interessantíssimo pra Sony, né? É interessante, né, pra própria Kadokawa, que ela não quer que de repente uma empresa de um outro país adquira ela, tá? E aí eu posso deixar também esse link dessa parada do Shinobi aqui, dessa conversa, para você dar uma olhada, porque aí outras pessoas podem ter colocado outras informações aqui embaixo, né? Só de procurar aqui o Shinobi 602, ele já deu aqui, ó, essa matéria aqui, ou essas matérias que falam sobre essa questão. E aí a gente chega meio que nas matérias atuais. Isso aqui, ó, assim, pesquisa de dia nenhum, né? Só você vir e pesquisar Kadokawa, e aí começou a vazar que essa compra poderia ser cara demais para a Sony. Como eu disse, os 2,7 bilhões ali, eles já foram para 4,1, 4,2, e aí a gente tem matérias aqui, são 4 matérias. É muito link para deixar, velho. Talvez eu deixe, talvez não, sei lá, que eu vou fazer, eu salvo esses links aqui e de repente não sei. Mas aqui fala que a Kadokawa ela pode ser, isso aqui já é de 30 de novembro, tá? A última notícia ali tinha sido dia 21 mais ou menos, aqui a gente já tá no dia 30, uma outra semana, falando que ela poderia ser demasiada cara para a Sony. São 4 matérias que eu abri, essa daqui é da Otaku PT, né? Aí eles falam que já que eles noticiaram o interesse, né, da Sony, né, no conglomerado japonês e tudo mais, né? E aí eles falaram, né? Vamos ver aqui, ó, os múltiplos estúdios de anime está interessado numa compra total e numa extração pela Sony, né? Porque pode ser que a Sony esteja interessada em alguma parte, entendeu? Ó, aqui fala que eles noticiaram que a Sony estava interessada em adquirir a Kadokawa. Entretanto, o conglomerado japonês, detentor de editoras como FromSoft, Spike Chunsoft e múltiplos estúdios de anime, está interessado numa compra total e não numa extração pela Sony, né, de apenas ativos relacionados como animes e videojogos, né? Então talvez a Sony queira alguma parte, a Kadokawa ela quer ser adquirido por inteira. Isso pode ser um problema com a Toyo Keizai, né, especializada em política, economia e negócios, a referir que a Sony pode enfrentar obstáculos significativos na aquisição total, né, com base nos cálculos da Macquarie Capital Securities Japão, prevê-se que o negócio, no caso de uma aquisição total, valha mais que 640 mil milhões de ienes, cerca de 4 milhões de euros. Eu acho que isso daqui é 4 bilhões, não? 4 milhões de euros? Não sei. Como faz parte da gestão de médio prazo para 2024 e 2026, o grupo Sony disse que iria alocar 1,8 bilhões de ienes para investimentos e recompras flexíveis de ações. No entanto, a Sony também poderia investir através da Sony Music na indústria de música e em outras áreas de entretenimento. Então esse é um valor para a Sony, não para a PlayStation, porque a gente foca muito na questão dos estúdios focando no PlayStation, o que vai trazer de benefício para o PlayStation, né? E aí fala que talvez a Sony não tenha margem para isso, né? E a maioria das matérias vão justamente falar isso, ó. Elden Ring 2 não está nos planos atuais da From Software. Isso aqui não sei como seria importante, né? Vamos dar uma olhada aqui. Compra da Kadokawa pode custar Sony para caro para Sony, né? Estimativas apontam que a Kadokawa pode ser avaliada em um pouco mais que a Band, um pouco mais cara que a Band, mas se for parcelado eu não vejo problema. Tá falando aqui, ó, você viu que na outra matéria tava falando 4,1 bilhões, aqui já tá falando 4,2 bilhões, tá? E aí fala, né, que ela comprou a Band por 3,6. Além disso, ela gastou 1,27 bilhão, né, em relação ao Queen e ao Pink Floyd, com direitos autorais, né, dos clássicos, né? E aí poderia ser esse impacto assim. E aí, no final das contas, ó, novamente mais uma matéria aqui falando sobre o quanto ela pode ser cara. Daí você acha fácil no Google, né? Novamente aqui, ó, falando que o valor é superior a 640 bilhões de ienes, ela estava falando 1.000 milhões, então talvez seja a maneira deles falar, cerca de 4,2 bilhões. E além disso, né, aqui deixa eu ver, ó, isso significa que uma guerra de ofertas poderia começar entre a Sony e outros principais acionistas da Kadokawa, como a Cacau da Coreia, sei lá, né? E a Tencent da China. E provavelmente a Sony desista, porque provavelmente ela nem vai ter essa grana toda, entendeu?
ela poderia negociar, ela poderia comprar parcelado. Se você tem a Kadokawa com interesse de ser adquirida, a Kadokawa muito bem poderia flexibilizar ali. Eu não sei como funciona esse meio, né, quais seriam as condições para que essa aquisição ela ocorra, tá? De qualquer forma, a gente começou com um rumor, confirmou o rumor, teve plot twist e agora pode ser que a Sony saia da jogada. O que eu acho que seria positivo na aquisição seria a dublagem, que a dublagem da Sony é boa. Inclusive eu vi umas threadzinhas aí no Twitter da galera falando mal de dublagem. E assim, eu entendo você preferir a dublagem do jogo em japonês ou em inglês, se o jogo foi feito no Japão, se o jogo foi feito nos Estados Unidos, ali de uma empresa americana, e você falar que o áudio original é melhor, porque a maioria das coisas que eu vejo dublado, geralmente o filme, ele até tem uma dublagem melhor. Mas séries e animes, tem dublagem que eu não gosto, eu prefiro ver legendado mesmo, com o áudio original, entendeu? E se for tipo um anime entre aspas, né, porque o anime é japonês, o cartoon é mais americanizado, mas por exemplo, Sangue de Zeus da Netflix, eu vi com legendado, com áudio em inglês, entendeu? E aí esse anime eu vejo em japonês com a legenda em português, normal, sem problema nenhum. Agora você falar que a dublagem da Sony, por exemplo, é ruim, porque a galera tava falando de vários jogos, e entre eles tinham jogos da Sony, que eu particularmente não gosto do jogo, mas eu achei a dublagem ok, acho a dublagem boa, então isso seria bacana. Outra coisa que teria nos jogos sempre, né? Que o Leonardo DiCaprio passou dos 26 é velha, pra Sony talvez passou 5 anos é velho. Então, tipo assim, um Dark Souls da vida, eu imagino que o Dark Souls, tudo bem que ele já tem ali o seu remaster, mas o primeiro Dark Souls, ele já deve ter um tempo hábil pra ele virar remake nas mãos da Sony, que é mais ou menos isso, ó. Primeiro Dark Souls 2011, remake total, não entra no remaster. Porque acho que a Sony 5, 6 anos, ela já parte pro remake e não pro remaster. O Dark Souls 2, 2014, remake. O 3, vamos ver o 3 aqui. 2016, remake. Até porque ele já tem remaster, vai pro remake. O Demon Souls ele já teve recentemente aí um remake, né? O Sekiro, acho que ele também já tá entrando na do remake também, vamos ver. Ó, 2019, ano que vem já pode virar remake, né? E o Bloodborne provavelmente também, só o Elden Ring que ainda não. A Sony vai continuar investindo. Ó, ele é de quê? De 2015? Tranquilo. E aí tem aquela questão de que eu acho que a Sony adquirindo os Dark Souls, Sekiro, Elden Ring, talvez ela mantenha a multi. Imagina que o Demon Souls e o Bloodborne, ele não vai chegar no Xbox, a não ser que a Sony não tenha escolha. Mas assim, não acho que a questão seja ruim, mas o que pode pegar na questão da aquisição da Sony, e aí eu vou deixar o link desse, esse sim, mano, certeza que eu vou deixar, porque todos esses links aqui, talvez eu dê uma enxugada, né? Mas, mano, vocês estão vendo aí, ó, deixa eu tirar isso aqui, ó, vocês facilmente vão achar, né? Vocês vão pesquisar, geralmente eu vim abrindo os primeiros links, ó, aqui eu abri o primeiro link, e dentro do primeiro link tinha o link da Reuters, eu posso colocar o da Reuters aqui. Aqui a mesma coisa, ó, eu fui abrindo os primeiros links, então você pesquisando Kadokawa, você clicando aqui em ferramenta, você seleciona aqui e coloca a data, ó, intervalo personalizado, tá cravado no 2020, ó, 2020, ok. Você coloca 19, ou você pode colocar diretamente do 19 até o 21 para ver todas as notícias daquele dia, é que eu quis separar bonitinho. Mas aqui tem um canal chamado Intox Anime, eu não acompanhei esse canal, mas eu vi esse vídeo sobre o monopólio da Sony, porque é interessante, porque ele manja da questão, né, dos animes, e aí ele explica certinho, e esse eu vou deixar o link, que é esse daqui, ó, monopólio, Sony está tentando comprar a Kadokawa, foi de 13 dias atrás, obviamente, como as notícias alteraram, pode ser que de repente venha alguma parada diferente dele, ele venha com outro posicionamento. De qualquer forma, eu vou deixar sim o vídeo dele, deixa eu ver se ele lançou alguma outra coisa relacionada a isso. Não, eu tava falando do final de Arcane, ó, esse foi o vídeo, depois disso, nada, entendeu? Então esse vídeo eu vou deixar o link dele na descrição para vocês dar uma olhada. Eu não acho que seja ruim, eu acho que a Sony deveria investir, deveria chegar ali, negociar, com certeza. Tendo o interesse da Kadokawa ajuda muito, e a gente entra em dois pontos. Se a Sony que quer adquirir como foi no começo, né, eu acho que dificilmente ela ia fazer alguma concessão, porque, por exemplo, vamos supor que nos animes vai dar realmente monopólio, porque ela já tinha a Funimation, adquiriu a Crunchyroll, ela tem a Aniplex, e a Kadokawa tem bastante coisa de anime, então talvez ela teria que fazer uma enxugada ali, de repente adquirir alguma coisa, mas não pegar a parte total, fazer algum bem bolado que eles conseguem fazer. E a Kadokawa já demonstrou que ela também só quer aquisição total, entendeu? Então, a Sony
provavelmente ela poderia querer uma parte ou outra só. De repente, vamos negociar só a parte de anime. Ou queremos somente, sei lá, From Software e a Spike Chunsoft. Ou só a parte de games total, né? Já a Kadokawa não, ela quer que a aquisição seja inteira e ela tem a preferência por uma japonesa. E aí, batendo nessa questão de anime, como é que funciona? Porque se a Kadokawa quer ser adquirido por inteiro, mas a Sony não tem condições por conta do dinheiro ou por conta do monopólio, eles vão ter que se virar nos 30. Nos 30, aliás, não nos 30. Eu acho que seria uma boa aquisição, novamente eu reforço, e até mesmo para movimentação do mercado. Porque assim, em algum momento dizem que até a Microsoft já teve interesse, né, na Kadokawa, ou pelo menos na From Software. E mano, eles preferem que seja vendido ali para uma empresa japonesa. Se não for a Sony, quem vai ser? Porque aparentemente quem está na jogada é a chinesa, é a sul-coreana e a japonesa. E provavelmente a japonesa é a que tem menos dinheiro ali para poder fazer essa aquisição. E aí, se de repente a Sony faz essa aquisição, a Microsoft ela vai buscar alguma coisa. E a Microsoft já dizem que ela tá de olho ali no mercado japonês para poder fazer alguma aquisição. Só que aparentemente ela é difícil por conta de toda a cultura e as leis, né, do Japão. De qualquer forma é isso. A notícia que eu tenho total aí sobre a... Tentei resumir, deu 25 minutos. Mas foi falando ali de tudo ali do acontecido em relação a Kadokawa, né? Foi rumor, confirmação de rumor, plot twist, e agora pode ser que não role justamente por uma questão financeira. Assim, pro Flame War é lindo, porque já tinha sonista contando com isso, né? O sonista já estava colocando ali Elden Ring 2 exclusivo, né? Imagina se uma Microsoft adquire. Acho difícil? Acho, e também acho difícil que ela fosse exclusivar tudo. Talvez uma coisa ou outra. Falar, Sonic é Bloodborne, exclusivo, tem o Demon Souls, não libera para Xbox. Beleza, então vamos pegar aqui e vamos fazer alguma parada exclusiva. Mas de forma geral, a exclusividade já não compensa mais tanto. E seria interessante que a aquisição, se bem que uma aquisição pela Tencent também eu não sei se de fato acaba sendo ruim. Essa Kakao eu não conheço, eu não sei se eles têm, por exemplo, algum estúdio que desenvolve jogos ou não, mas assim, tudo indica que no final das contas vai acabar ficando com essa Kakao. De qualquer forma, a informação é essa. Eu tô começando a fazer vídeo agora, tô me estendendo, vou tentar melhorar aos poucos. Mas é basicamente isso, acho que deu para passar a opinião aí de tudo relacionado aí a essa possível compra ou não. Qualquer outra notícia que sair, eu já vou tentar no dia fazer um vídeo, para não fazer um vídeo muito longo, e fazer um vídeo certinho ali sobre a notícia daquele dia. De qualquer forma, tá aí, e eu ainda pretendo fazer um vídeo ainda nessa semana, quando acabar toda essa Black Friday, Cyber Monday, e tem a Before Black Friday, quando não tiver mais nenhuma dessas promoção, para novamente entrar ali e fazer igual eu fiz no primeiro e no segundo vídeo, mas vai ser um vídeo só, provavelmente mais curto, comparando o preço, mostrando o quanto o Eneba ainda compensa em relação à Microsoft, e fora de períodos de promoção ele compensa mais, né? E se de repente, sei lá, alguém viu, queria saber sobre tal coisa relacionada ao Eneba, custa nada deixar no comentário desse ou do outro vídeo, que se eu olhar com certeza eu vou tentar ali buscar informação e fazer um vídeo. De qualquer forma é isso aí, o vídeo já tá gigante, valeu, é nóis, tenhamos aí uma boa terça-feira, ou se você vê esse vídeo depois, porque antes não vai ter como, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo-feira, que seja bom para todo mundo, inclusive vai na feira domingão, coma um pastel, toma um caldo de cana, e é nóis, valeu!